Bom dia, vamos dar início à nossa aula de arte de hoje. Já marcamos ali, eu já marquei, né, no calendário, que hoje é dia 18 de maio do ano de 2020 e hoje é segunda-feira. Nós vamos dar início ao nosso caderno 2, no capítulo 1, e vamos trabalhar com as formas geométricas. Na página 2, nós vamos observar que as crianças estão numa exposição onde nós temos quadros e nós temos esses quadros realizados com formas geométricas. Nós temos também muitos artistas que usam dessas formas, usam das formas geométricas para fazer arte. É muito comum a gente observar em algumas obras de artes as formas geométricas. Então, vou começar a ler para vocês na página 4, formas e mais formas. As formas geométricas estão presentes em diversos lugares e em muitos objetos do nosso cotidiano. O retângulo está representado no caderno, o círculo está no relógio, o triângulo está na placa de trânsito, entre diversos outros exemplos. Na arte, as formas geométricas também são muito utilizadas. Junto com as cores e as linhas, as formas são elementos importantes na composição de uma obra de arte. Vamos relembrar as formas geométricas básicas? Observe, vocês têm aí no livro de vocês as formas básicas, as formas geométricas básicas. O círculo, nós temos aí também o quadrado, nós temos o trapézio, que não é tão usado assim, até agora nós não utilizamos, mas também temos aí, vamos entrar com o trapézio, temos o triângulo, o retângulo e temos também esse daqui, essa forma aqui que é o losango, tá? E através dessas formas, nós vamos observar na página 5, formas, imaginação e arte. As formas geométricas podem servir como fonte de inspiração e pesquisa para muitos artistas. O artista brasileiro Raymond Colares, por exemplo, explorava as formas geométricas por meio de cores fortes, recortes e dobraduras. A obra Gibi foi toda feita com recortes de papéis coloridos. Nela, o artista utilizou triângulos de diferentes tamanhos e cores. Quando colocados juntos na obra, os triângulos formam quadrados coloridos, como os quadrinhos dos gibis. Então, vocês vão observar aí essa obra de arte, a obra Gibi. O artista holandês Piet Mondrian também utilizava muito as formas geométricas em suas composições, como você pode ver aí do lado que tem no nosso livro, né? Como você pode ver e ser visto na obra Broadway, Boogie Woogie. Para escapar da guerra, Mondrian se mudou para os Estados Unidos nos anos 1940 e ficou encantado com as luzes e a música da cidade de Nova York, especialmente a dança conhecida como Boogie Woogie. Nessa tela, o artista utilizou principalmente quadrados e retângulos nas cores primárias para criar sua obra. Como espectadores, não podemos interpretá-la de diversas maneiras. Nós podemos interpretá-las de diversas maneiras, usando a imaginação. Ela pode ser ao mesmo tempo o mapa de uma cidade, uma placa de computador e uma mensagem secreta. E aí você vai observar e vai ver o que você vê com essa obra de arte. E na parte de baixo fala-se sobre o tangram, que é um jogo que contém 7 peças, olha lá, é o quebra-cabeça de origem chinesa, formado por 7 peças geométricas, de diferentes formatos e tamanhos. O objetivo do jogo é construir o máximo número de formas, animais, objetos, utilizando as peças disponíveis. Do mesmo modo que a arte, o tangram nos possibilita exercitar a criatividade e a lógica. Então, o tangram, ele é um jogo onde ele
ele proporciona para a gente trabalhar planejamento, a memória, trabalhamos, né, a memória, trabalhamos também a concentração, porque nós vamos ter que nos concentrar nos concentrar para encaixar as peças. Então, isso é a forma da gente estar trabalhando a nossa memória também. E a concentração. Na página 6, fazendo arte, vamos experimentar criar uma obra com formas geométricas? Aprecie novamente a obra Gibi e separe folhas de cores variadas, tesoura e cola bastão. Comece trabalhando com as formas estudadas neste capítulo. Experimente diferentes tipos de recorte e dobra. Você pode misturar vários tipos de papel, como papelão, folhas de revista, entre outros, para tornar sua produção ainda mais criativa. Invente um trabalho com seus recortes e dobraduras e compartilhe com os colegas. Então, aqui você pode fazer, né, com o material que você tem, você pode fazer uma obra de arte também. Arte em casa. Agora, esse daqui é uma lição para casa. Já imaginou quantas formas podemos criar utilizando apenas formas geométricas? O Tangram é uma delas. Ele é um jogo composto de 7 peças geométricas que possibilitam formar a imagem de diversos animais e objetos de maneira bem divertida, usando a criatividade, a lógica e a experimentação. Vamos experimentar? Use a figura colorida abaixo como molde para as peças do seu Tangram. Coloque uma folha de papel sulfite sobre ela e trace as formas geométricas com um lápis e, em seguida, recorte com cuidado. Você pode pintá-las para que seu jogo fique bem colorido. Com as peças prontas, tente encaixá-las nas figuras sem que nenhuma peça sobre e divirta-se. Na página 7 também fala sobre as esculturas geométricas. Aqui as esculturas, se a gente olhar aqui no livro, as formas geométricas na arte não estão presentes somente na pintura, em telas ou recortes. Elas também podem ser dispostas no espaço como nas esculturas. Essa escultura que está no livro é Objeto Cinético, de Abraham Palatski, de 1986. Tinta industrial, madeira, fórmica, metal e motor. Observe a escultura Objeto Cinético, criada pelo artista brasileiro Abraham Palatnik. Deve ser isso, Palatnik. O artista utilizava as formas geométricas básicas, como o círculo e o retângulo, em suas obras. Muitas das esculturas de Abraham possuem em suas estruturas pequenos motores que fazem com que as formas se movimentem sozinhas. Esse tipo de trabalho faz parte de um movimento artístico conhecido como arte cinética, através das figuras, das formas geométricas. E embaixo nós temos também o que é cinético, né? Que está relacionado com o movimento. Então, onde está em negrito, vocês vão pegar a caneta do marca-texto e vão passar por cima, marcando as palavras que estão mais destacadas. Então, a obra, né? A escultura chama-se Objeto Cinético e temos a arte cinética. Cinética, que está relacionado com o movimento. Prazer em conhecê-lo. Abraham Palatnik nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, no ano de 1928. O artista foi um dos primeiros a criar obras que continham movimentos, fazendo parte de um movimento artístico, conhecido como arte cinética. Este artista gosta de criar esculturas que misturam movimentos, cores e formas. O Abraham, que nasceu no Rio Grande do Norte, brasileiro, ele faz bastante dessas, ele gostava bastante de utilizar, fazer essas obras. Página 8. Lygia Clark
Também foi uma artista brasileira que usava formas geométricas em suas obras. Na série de esculturas Bichos, a artista modelava formas dobráveis em alumínio, que poderiam ser manipuladas pelos espectadores. Observe a obra Bicho Maquete, 320, e converse com seus colegas sobre que formas geométricas vocês conseguem identificar nessa obra. Então, vocês vão observar, vão ver as formas que tem, vão fazer um estudo observando cada uma dessas obras de arte e vendo quais são as formas que foram usadas. Bicho Maquete 320, de Lygia Clark, que foi criado em 1964, escultura em alumínio. Arte interativa. Uma obra que permite que o espectador possa tocar, manipular ou participar dela é chamada de arte participativa ou interativa. Aqui também vocês podem usar o marca-texto para marcar as palavras que estão em negrito. Bom, como lição de casa, eu vou deixar 2 lições para vocês fazerem. Fazendo arte, que está na página 8, inspirado no trabalho de Lygia Clark, agora é sua vez de criar uma escultura com formas geométricas. Escolha um papel colorido e experimente dobrá-lo de vários jeitos, de modo que o papel consiga ficar de pé na mesa. Com a tesoura, você pode definir as pontas da sua escultura, se elas terão o formato de triângulo, de círculo ou de outra forma geométrica. Depois de pronta, compartilhe a sua escultura com seus colegas, para que eles possam manipular e dar novas formas a ela. Então, essa que vocês vão fazer, eu vou pedir para que vocês deixem guardem, e quando nós voltarmos, a professora vai expor essas atividades que vocês estão fazendo manualmente, que são os trabalhos de arte. Bom, página 9. Como vimos anteriormente, o artista Abraham Palatinic criou esculturas unindo formas geométricas, cores e movimento. Em duplas, construam uma escultura inspirada nas obras desse artista. Escolham os materiais, as formas e as cores que vão usar. Inventem maneiras de criar movimentos e lembre-se de que uma escultura é feita para ser vista de todos os lados. Então, ela tem que ter uma visão ampla por todos os lados, conseguir ter essa visão. Essa atividade, ela era para ser feita em sala de aula e a gente usar, né, em dupla para vocês estarem realizando. Mas como nós não estamos juntos, eu vou passar como lição de casa, a arte em casa. Separe seus materiais de desenho, revistas para recorte e outros materiais que desejar. Crie uma produção usando as formas geométricas estudadas no capítulo, trabalhando as cores e experimentando diversas maneiras de construção. Resumindo, o capítulo ele fala, né, o primeiro capítulo, ele fala sobre as formas geométricas e as várias maneiras de poder utilizar nas obras de arte. Então, vocês vão fazer a criação dessas lições que a Pro pediu com as obras de arte, para vocês verem bem aqui, com essas formas aqui, ó, tá? Então, com o círculo, com o quadrado, com o trapézio, o triângulo, o retângulo e o losango. Nós temos também, eu vou deixar para vocês um jogo que é bem fácil de ser encontrado. Fica no Google. Vou deixar todo o passo a passo para vocês entrarem. Eu entrei, é bem legal, que é um jogo de Tangram. Então você consegue fazer online, montando animais, montando formas humanas, tudo com as peças do Tangram. É fácil para entrar. Você entra no Google. Do Google você coloca jogo com Tangram online. Coloca lá, jogo com Tangram online.
E vai aparecer onde está escrito assim, Tangram Genial. Aí você clica nele e você vai ter lá as formas geométricas do Tangram, vai ter o jogo do Tangram. Lá você vai conseguir também poder formar figuras, como eu disse, animais, formas humanas. Tem várias figuras para formar. Eu entrei, eu joguei, achei super legal, é muito assim, dá pra gente usar bastante a memória, o planejamento, onde a gente vai colocar as peças, para usar também a concentração, porque a gente vai ter que ficar quietinho e se concentrar, e tudo isso que a gente faz é muito bom, para quê? Para despertar a nossa criatividade, para trabalhar o nosso cérebro, nos lugares corretos de aprendizagem também. Então, esse jogo aqui, quem puder, quem tiver disponível, pode entrar lá que o jogo é super legal, tá? E essa então foi a nossa aula. Vocês vão ler novamente o texto, ler com calma também e poder fazer as atividades. Lembrando que aquela que a Pro pediu para vocês guardarem, guardem, tá? Coloca num saquinho, deixa guardado sem amassar, para quando a gente voltar, ter um trabalho para ser mostrado. A gente vai fazer uma exposição, tá? E aí a gente já tem os nossos trabalhos para expor. Então, até a próxima aula, na próxima segunda-feira de arte. Um beijo, tchau!